Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo episódio do 12 Pod, o podcast da Chapa 12 em defesa da advocacia. Hoje, o tema que nós temos para conversar é essencial para a construção de uma advocacia mais forte. O que é essencial para a construção de uma advocacia mais forte? Os desafios, as oportunidades para a jovem advocacia. E vamos falar sobre esse assunto. Eu tenho aqui comigo, então, os representantes da jovem advocacia, a colega Maria Gabriela, o doutor Ângelo Boff, mas nós não vamos se tratar aqui por doutor, então o Ângelo e a Mônica Soares, né? Então, bem-vindos aqui conosco. Quem sabe começa se apresentando, Maria Gabriela, Obrigada. Por gentileza. Quero agradecer o convite, é sempre muito bom a gente estar aqui debatendo e discutindo. Eu sou advogada há 7 anos, sempre na subseção de Caxias do Sul. Iniciei na OAB como advogada da ativa, na sua gestão, Rudimar. Foi uma gestão muito receptiva para a jovem advocacia e tenho certeza que a gente vai resgatar isso novamente. Obrigado. Ângelo, fala um pouquinho da tua história de vida, da advocacia. Primeiramente, também quero agradecer pelo convite de estar podendo participar desse pod, né? E também agradecer por poder fazer parte de uma equipe tão boa e uma chapa tão plural como foi montada, né? Apesar da barba branca às vezes me atrapalhar um pouquinho, eu costumo dizer que eu sou um jovem advogado, né? Porque maio do ano que vem eu vou completar 5 anos de OAB, né? E tenho pós-graduação, eu tenho uma pós em Direito Penal e Processo Penal, tenho uma MBA na Fundação Getúlio Vargas, né? E atualmente também estou fazendo uma pós em Direito Civil e Processo Civil. Então eu milito tanto na área civil como na área penal, né? E a minha participação mais ativa, e que realmente comecei a conhecer o que é OAB a partir da gestão do doutor Rudimar, né? Não vamos nos chamar de doutor, que nem foi falado agora. Com o Rudimar, quando eu recebi o convite para fazer parte do Conselho Municipal do Idoso. E foi uma experiência extremamente importante para mim. Até a representante titular era a doutora Ciane, na época, né? E eu participei como suplente. E foi a partir daí que eu comecei a ter um conhecimento do que é a OAB também. E também, como a doutora, também sou advogado da Ativo. Que bom, Ângelo, que bom essas referências, né? Eu até quero dizer que eu, no meu caso específico, eu pinto meu cabelo de branco para cobrar os honorários melhor, né? Para parecer que eu tenho mais experiência. Então, eu gostaria também de apresentar a Mônica, né? Nossa querida Mônica, quer falar um pouco da tua experiência? Claro. Da tua juventude na advocacia? Né? Sim, obrigada, Rudimar. Queria agradecer também o convite para estar aqui e participar também desse projeto tão bacana para todos nós advogados, né? E eu acredito que especialmente para o jovem advogado que ultimamente tem sido deixado tão de lado, né? E a gente sente uma carência disso, né? Eu trabalho com direito civil, sou advogada militante também e eu trabalho dentro do direito trabalhista, dentro do sindicato dos metalúrgicos, né? E eu conheci a gestão da OAB também através pelo Rudimar. Eu ainda não era nem advogada, estava na faculdade ainda, e coincidiu que eu estava estudando para passar na prova e foi o último pleito de 3 anos atrás, né? E aí eu conheci o Rudimar, eu conheci ele por causa de um grupo de estudos da UX, né? E ele sempre fazendo aqueles artigos dele, maravilhoso, e aí eu acabei me aproximando pela pessoa do Rudimar, né? E aí me interessei, e aí comecei a acompanhar mais o trabalho do pessoal. Oh, que bacana ouvir isso. Então, assim, até quero, mudando um pouquinho aqui do cronograma, mas até falar de algumas coisas, assim, que a gente vê ali, já que tu falaste da vida acadêmica, né? Uma das propostas que a gente tem da Chapa 12 é conseguir o selo do OAB Recomenda para os cursos de Direito.
Na verdade, a gente tem aqui em Caxias atualmente 5 cursos de Direito, né, nas universidades, a UDFTEC, a FSG, a Ideal, a Anhanguera, a UX, né? E a UX até tinha esse selo, a OAB recomenda até alguns anos atrás, porque isso é um selo que o Conselho Nacional da OAB, ele faz algumas certificações, né? É tipo um certificado de conformidade. E aí a UX acabou perdendo esse selo e dos 5 cursos, nenhum tem, né? Então, uma das propostas que a gente tem é fazer essa aproximação com o meio acadêmico e conversar com os diretores de curso para ver como que a OAB pode ajudar a voltar a ter esse selo. Porque aí, isso aí acho que é muito interessante para o aperfeiçoamento profissional para a gente sair, porque esse selo da OAB ele é no sentido de melhorar os cursos jurídicos, que aí acaba sendo bom para toda a sociedade, que vai ter um profissional mais qualificado, vai ser bom para o acadêmico, que ele vai ter mais facilidade no exame da ordem, e ele também é importante porque tu aproxima a instituição da vida acadêmica. E aí acaba tendo esses relatos que nem o da Mônica, né, fazendo essa aproximação. Esse é o objetivo. E daí eu gostaria de saber um pouco da visão de vocês, se acham que isso é importante, fazer essa aproximação com o meio acadêmico. Deixar à vontade aqui, quem quer falar num próprio. Eu acho bem pertinente e foi uma discussão que sempre se teve em relação ao OAB dentro das instituições de ensino, porque muitas vezes era como se fosse um limbo, né? O bacharel em Direito é o limbo entre tu estar formado e a advocacia, mas é importante que seja que a OAB intervenha dentro, porque a gente vê talvez essa falta de conteúdo pensando, né, no profissional, porque independente de se ficar bacharel, ele vai se tornar um profissional, e seja na área de concurso público ou seja realmente na advocacia, o profissional que ele vai se tornar, ele vai afetar diretamente a advocacia. Porque mesmo no serviço público, mesmo que seja só com o objetivo de passar em um concurso público, a advocacia é afetada por aquele profissional que é formado por aquela academia e que, por inúmeras circunstâncias, não conseguem trazer a visão da prática, de como é tu trabalhar a advocacia e com a advocacia. Então, eu acho necessário ter essa aproximação. Não digo, e por vezes teve discursos já, mas a OAB não tem que ser responsável pelo bacharel, e não é isso, mas é mostrar para o bacharel em Direito a responsabilidade que é a advocacia na sequência. Porque muitos, às vezes, acabam, ainda que num concurso público, se tornando advogados. Então, a gente precisa demonstrar que esse advogado tem que vir com qualidade, tem que vir com vontade para a advocacia, e não deixado de lado, e agora, bom, eu faço um cursinho ali só para passar na OAB. Não é isso que a gente quer. Não é esse tipo de profissional que as instituições têm que formar. São profissionais com afinco, com vontade, que querem mostrar por que estão ali, sendo uma voz da sociedade, que é o que a advocacia é. Perfeito, Maria Gabriela. Até porque é bem como o Ângelo também falaste ali antes, eu conhecia o AB a partir depois tal, né? Então, desse projeto que a gente estava falando, de buscar o selo tal, o nome que a gente denominou ali na chapa é o AB vai à universidade. Existe o projeto, aquele que é o AB vai à escola, né? Que é no sentido e que deve dar continuidade, que é um projeto do Conselho Federal, da OAB, e nas escolas passar as noções assim da formação do Estado, né? O que antigamente, no meu tempo de universidade, era a teoria geral do Estado. Tu vai na escola lá, vai dizer para os alunos do ensino médio ou fundamental lá dizer como é que funciona o Estado, o que é poder judiciário, legislativo, né? Mas hoje a nossa proposta é o OAB tem que ir à universidade. Porque para fazer esse link com a jovem advocacia, ela tem que sair da universidade sabendo o que é a OAB para ir e então já ter o interesse de participar. Eu me lembro quando a gente fazia a entrega das carteiras, né, que a gente sempre na entrega das carteiras chamava, participe da OAB, venha para as comissões, venha.
mas tu via assim que estava falando grego, assim, sabe? O desconhecido, pessoas, né? Desconhecido, Eu né? acho que é extremamente importante o que os colegas falaram aqui, porque pelo menos na minha época, que eu estava nos bancos acadêmicos, né, a OAB para mim, o que significava, e a representatividade da OAB para mim, é quando nós tínhamos a semana acadêmica, um curso de formação, uma palestra, ou algum jurista importante que vinha, que tinha o representante da OAB sentado ali na mesa. Mesmo. Então... Sentei bastante ali. Então, eu saio dali, claro que eu tive um período que eu me formei, eu não exerci a profissão, né? E depois eu volto para a OAB, né? Eu disse, bem, agora eu vou participar da OAB, vou ter o conhecimento da OAB, né? Mas aí eu tive o azar de receber minha carteira justamente em período pandêmico, né? Sim. Então não tive nem esse privilégio. Mas é importante isso, porque os bacharéis, né, os estudantes, eles têm muito pouco conhecimento sobre OAB e não sabem qual é a sua função de OAB. E a OAB não tem só a função das prerrogativas, né? Tem outros benefícios para os advogados, que é extremamente importante que tenham esse conhecimento, né? Isso. Tinha um presidente nacional que ele falava que a OAB ela é dos advogados e do Brasil, né? Porque ela tem uma função que ela é de órgão de classe e tem a função de mantenedora do Estado Democrático de Direito, né? Uma função da sociedade, da cidadania, né? Proteção da cidadania, né? Também. Até complementando, eu acho que muito é essa questão também, né? A OAB, ela não é uma entidade só para nós, ela é uma entidade, ela é voltada para a sociedade, né? E eu acho que muitas vezes, como o Ângelo falou, dentro da universidade, o contato que a gente tem com a OAB é quando a gente faz a disciplina de ética profissional. Também. E aí que a gente conhece, né? Também. Então, muitas vezes se limita a isso. Então, eu acho importantíssimo esse projeto de proposta, porque eu acho que, além de tudo, ele vai dar ao profissional aquela sensação de pertencimento, de eu faço parte de uma categoria, eu tenho para quem pedir ajuda. Se eu tiver uma dúvida, eu tenho quem me oriente, eu estou respaldado pela minha entidade. Isso é importantíssimo, né, para o profissional, especialmente para o jovem advogado, que muitas vezes tem dúvidas referente a propaganda que ele pode usar, como responder a um processo ético, todo esse tipo de coisa que hoje a gente não tem a menor ideia e a gente está realmente abandonados, né? Então, isso é extremamente importante, né? Até para o profissional já sair da universidade com essa ideia. Não, então agora eu sei o que eu vou fazer. Se eu tiver esse problema, eu sei quem que eu vou procurar. Eu vou trabalhar em tal área. Então, já se aproximar da comissão responsável por aquela área para já tomar para si o protagonismo da nossa profissão, que exige muito disso da gente hoje, né? Perfeito, Mônica. E bem lembrado a questão até da participação nas comissões, né? Então, uma das propostas, então, da Chapa 12, e que a gente vai anunciar aqui também novamente, aqui nesse 12 Pod, tá? É a ampliação das comissões. Porque quando a gente fala em aproximar os colegas, também tu tem que dar um rol, né? Tem que abrir um leque de oportunidades de participar. Então, a gente pretende já, como compromisso, né, a criação das comissões de direito dos animais, né? Que agora tá inclusive essa discussão do novo Código Civil, né? Tu vê, eu comecei com advogado no Código de 1916. e para mim o novo código era o Código de 2002, né? Então estamos falando em novo código. Tá. Mas aí a gente deve fazer a Comissão de Direitos Animais, a Comissão de Direito Bancário, né, que é muito... Os colegas que militam no direito bancário é muito forte aqui em Caxias, tem escritórios especializados nisso e tu não tem uma comissão de direito bancário. Então, nós vamos formar a comissão de direito bancário, direito de trânsito. Tá? Na verdade, o direito de trânsito é um direito que a gente aprende na prática, né? Então, não tanto de direito militar, que também tem forte, né? Porque tem tanto o Exército como a Brigada Militar, né, que também tem um número grande de colegas que atuam, direito agrário e do agronegócio, buscando essa questão das agroindústrias, que são fortes aqui, né, também, e pelo rol que a gente tem aí também de atuação aí nas cidades próximas. E também a Comissão de Igualdade Racial,
que é importante para fazer a questão de ver os problemas que a categoria enfrenta, né, nesse ponto, e como a gente pode solucionar as questões do racismo, como fazer, porque inclusive agora na formação da chapa, né, Maria Gabriela, a gente sabe que tem as cotas que são necessárias, que foi pelo provimento nacional, né, que determinou que tenham cotas, e daí a gente se depara com uma situação que tem muito poucos advogados que se autodeclaram, então, pretos ou pardos, né, tal, e daí tu vem assim, tá, mas por que isso, né, também? Então, tu tem uma deficiência que já vem lá, por que as pessoas não estão optando, por que não conseguem fazer o curso de direito, não conseguem passar e tal, né? Todas são discussões que tem que fazer, né? Então, todas essas é a ampliação dessas comissões. Essas que eu digo até no sentido de a gente ter esse compromisso efetivo com essas que a gente está botando na proposta. Mas a ideia é fazer até bem mais, inclusive porque todas que foram criadas na nossa gestão lá 2019 e 2021, nenhuma tinha sido prometida. Na verdade, a gente foi criando conforme os colegas iam pedindo. E necessárias porque depois elas vão se comunicando entre si, porque uma vai complementando a outra. Então, é extremamente necessário ter essas comissões. A gente percebe que durante a gestão, essas comissões tinham discussões importantíssimas, necessárias. Às vezes era dali que saía um problema a ser resolvido. Eu atuo na área criminal, então, eventualmente, com o presídio, com a delegacia que um colega trazia, às vezes a gente conseguia, dentro da própria comissão, resolver aquele problema, solicitava, podemos enviar um ofício em nome da ordem, podemos enviar uma notificação, algo assim, algum esclarecimento em relação a determinada situação, e a gente conseguia ter esse acesso aos órgãos de uma forma mais fácil. A Comissão de Ciências Criminais e Direitos Humanos eram comissões que se comunicavam sempre. Então, é importante a gente ter essas comissões, porque muitos advogados acabam frequentando várias comissões ali e fazendo essa comunicação. Então, isso é importantíssimo para a nossa advocacia. Eu também ia comentar o que a colega falou, porque eu acho que o aumento de comissões também é o aumento dos advogados dentro da OAB. Perfeito. E como a colega falou também, é o aumento de ideias, é o aumento de propostas, né? Sim. É uma integração muito boa entre os advogados, né? Quanto mais comissões, melhor. É verdade. A comissão, ela é praticamente um organismo vivo dentro da OAB, né? Ela vai se modificando, ela vai criando novos ares dela e vai puxando novas áreas, até porque a gente sabe muito bem que o direito, ele está em constante evolução, né? Então, hoje a gente tem áreas de atuação que 10, 20 anos atrás nem se imaginava ter, né? Você pega, por exemplo, a área de LGPD, direito digital, isso não tinha antes. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre também trabalhando para evoluir e sempre estar modificando, né? E como são importantes as comissões para a gente ter a relação interpessoal com os colegas, né? Especialmente hoje, quando a gente vê, a gente trabalha quase que 100% com o digital, né? E a gente não tem mais esse contato dos colegas no fórum, na Justiça do Trabalho, a gente perdeu isso. Então, como é importante a comissão, às vezes, só para isso, né? E como a gente precisa disso, sabe? Os refrescos, né? Essa nossa profissão, ela cobra tanto da gente e é tão bom, às vezes, a gente ter aquele refresco, né? De conversar com o colega, assim, não necessariamente também sobre a nossa área, mas saber que tem ali do lado a pessoa que tem as mesmas demandas, que faz as mesmas coisas, que está na mesma luta ali, né, pelo reconhecimento profissional da gente, e como é bacana, como a gente sente falta disso, né, hoje no digital. Então, nesse sentido, também as comissões são importantíssimas, então, né. Não, importante também a colega... É Maria, né? Mônica, desculpa. Maria e Mônica. Sim. A questão de que os advogados mais experientes, né, Rudimar, tinham a questão de ir para o fórum, né? Encostar a barriga no balcão. E ali também era um espaço de integração e de troca de experiência entre os advogados. A gente está vindo numa geração que é o digital, né? Quanto menos no fórum, melhor. Né? Então a OAB também tem que ser um local de integração com os advogados. Perfeito. Até falando
que nem a Mônica falaste aí, como é que tu usou a mesma expressão que as comissões são... Um organismo vivo. Tá. Eu me lembro que eu sempre dizia, na minha gestão, que eu dizia que a OAB respira pelas comissões, né? Porque o conselho, ele tem atribuição muito específica aí dos processos ético-disciplinar, a própria diretoria, ela trabalha muito nas questões administrativas, né? E quem faz os eventos, quem faz os eventos sociais, os eventos de aperfeiçoamento profissional, a integração, são através das comissões. Então, uma também, pensando nisso, né, também, e disso que tu falaste, Ângelo, da importância, assim, dos colegas se conhecer, principalmente agora com a virtualização, porque o que está acontecendo é que cada vez mais os colegas estão deixando de se conhecer. Então, se eu não te conheço, eu não sei qual é o teu problema, e tu não sabe qual é o meu problema. E isso vai enfraquecendo a categoria, né? Porque as minhas demandas, elas são individuais e eu não vejo que são coletivas, porque se tu tem o mesmo sentimento que o meu, que a gente troca uma ideia, eu vou saber que a gente tem os mesmos problemas e a gente vai tentar enfrentar juntos. Então, pensando nisso, uma das propostas que a gente tem de integração, inclusive com o pessoal com mais experiência, é o Café com Experiência, que seria a reativação da BECA. A BECA, na verdade, ela era a Associação Beneficente Casa do Advogado, que era uma associação que ela existia desde lá dos anos 50, que reunia os advogados, e eles se encontravam e faziam muito do papel hoje que a Caixa de Assistência faz, que seriam convênios, né, dessa forma. E aí a BECA ela foi se extinguindo, tal, e até que se extinguiu, né? Depois ela acabou sendo reativada quando foi construída a nova sede da UAB aqui de Caxias, que o terreno ali, a origem dele, ele era da BECA, que a BECA fez a doação para a UAB, que depois permutou e tal, e construiu. Mas é uma história longa que não vem ao caso. Mas, enfim, foi reativada para fazer isso, né? E ficou dentro do projeto de lei que criou ali essa permuta da BECA para a UAB, não sei o que e tal, projeto de lei, aprovado da Câmara de Vereadores, sancionada pelo prefeito lá, tem lá que seria reativado a BECA. E, lamentavelmente, a única reativação da BECA que foi feita é uma sala dentro lá da nova sede dizendo que é a sala da BECA, mas não teve uma reunião da BECA, nada. Então, qual é essa ideia? Na verdade, a BECA seria reativar no sentido de trazer aqueles... a gente depois vai esmiuçar ali a forma, formatar melhor, vamos dizer assim, né? Mas aqueles advogados que já têm mais tempo de experiência, que tem uma OAB de menor número, e fazer eventos junto com a jovem advocacia, para fazer aquela interação que tu falaste, Ângelo. Então, assim, de trazer lá aquele senhora mais idosa, assim, tal, para daqui a pouco contar as suas histórias, e aí como funcionava, como resolvia os problemas, tal, e trazer junto, fazer formas aí de integrar com a jovem advocacia. E dentro disso ir fazendo uma certa relação de network para conhecer, para daqui a pouco aquele que tem um escritório mais bem montado, contratar aquele jovem advogado, coisas dessa forma aí, né? E como é importante fazer esse contato do advogado veterano, entre aspas, né, com o jovem advogado. Porque eu acho que os colegas tiveram a mesma dificuldade, né? A gente sai dos bancos acadêmicos com a teoria. Sim. Mas o que nos molda é a prática. A gente sai sem a prática. A doutora Mônica, que atua no penal, acho que teve essa dificuldade também. A gente sai, a dificuldade para entrar numa delegacia a primeira vez. Como é que a gente faz para entrar dentro de um presídio, né? São coisas... eu não vou saber. Mas são coisas tão simples, mas são coisas tão complicadas quando a gente sai, né? Então, seria bom ter o apoio dessas coisinhas tão pequenas, né? E até só né? fazendo só um parênteses até dentro disso que tu coloca, né? Então, assim, por um lado, tu tem o jovem advogado que tem aquela deficiência prática, né? E por outro lado, tu tem o advogado mais experiente que tem uma deficiência de informática, né? Sim, é verdade. Aí, então, Sim, tu tem também. o motivo para aliar os dois, ali. né?
Muito bem Até colocado. O Muito bem Ângelo colocado. falou ali das dificuldades. Eu lembrei agora de uma coisa curiosa quando eu comecei no Trabalhista, que eu não sabia, e eu aprendi através de uma advogada, né, que é a doutora Maísa, né, que também tá conosco na chapa, né, e no Trabalhista, o reclamado e reclamante é o contrário do cível, né? Isso. Então, assim, são coisas que se eu não tivesse Sim. ela ali de minha madrinha, tu não saberia, Não né? saberia. Então, como é importante, às vezes é uma coisa tão pequena, né? Isso. E que faz uma diferença gigantesca pra gente, né? Ter aquela pessoa ali mais experiente apoiando a gente, incentivando a gente. Muitas vezes é aquele incentivo ali no fim do dia que diz assim: tá, não, então calma, bota a cabeça no lugar, é isso aí que eu quero, é por aqui que eu vou. Então, como é importante isso, né? E é bom pros dois lados, como fala o Rudimar, né? Com certeza. É bom pros dois lados. É network. E às vezes, claro, aquele jovem advogado que decide ir sozinho, daqui a pouco não querer se vincular a um escritório, trabalhar para alguém. Eu nunca quis me vincular a um escritório. Desde o começo eu decidi que eu queria trabalhar sozinha e achava que Maria daria para Gabriela. trabalhar sozinha. Essa é que nem do pessoal da fronteira. No ó. caso, a gente fala daí com um anjinho e o diabo aqui na cabeça, entendeu? Porque a gente não tem com quem discutir. Com quem debater muitas vezes. E essa aproximação é tão importante, porque são nesses momentos que, às vezes, tu trabalhando sozinho, tu chega para um colega e tu diz: bah, e num caso assim, dá pra gente... O que tu acha dessa tese? Do que tá acontecendo? E isso é importante. Essa discussão é necessária. Agrega para as duas partes, né? Então... E foi assim, inclusive, numas discussões de ordem que eu fiz meu primeiro júri a convite do doutor Ivandro, na época do doutor Maurício, e foi nessas aproximações de ordem que a gente conseguiu e conversando com um colega, vai conhecendo o outro. Então, isso é muito importante. E discussões da prática, Claro. dos anseios. Por vezes até, eu não tenho noção de cobrar honorários, o que eu posso fazer, como é que eu posso cobrar, porque eu vejo que esse ponto de cobrança de honorários na jovem advocacia é um ponto problemático, né? Muitos ficam apreensivos de daqui a pouco aplicar a tabela da ordem, porque eu não tenho experiência, porque eu não tenho conhecimento, como é que eu posso fazer aplicar esses honorários? Então, isso é importante para trazer essa segurança que, independentemente do tempo que tu tenha de advocacia, essa cobrança de honorários é pelo teu serviço, pelo empenho que tu vai dedicar àquele processo, né? Pelo teu conhecimento construído ao longo dos anos de academia e também ali para se formar, né? Advogado, se fazer advogado. Então, é importante trazer isso até para que a gente continue a valorizar a nossa profissão. Exatamente. Inclusive, dentro de tudo isso que tu falaste, Maria Gabriela, também tem a proposta que nós estamos apresentando, que é a advocacia solidária. Que essa advocacia solidária é dentro desse sentido de tu criar plataformas para o advogado esse que trabalha, que agora tem se usado um termo que é o advogado artesanal, né, que trabalha sozinho, que ele possa ter um fórum de discussões sobre isso aí, essa consulta básica ali, por exemplo, do tipo, tu bota lá no fórum, alguém tem... qual é a lei que trata de determinado assunto, alguém tem um modelo de petição de determinado tipo de ação, né? Então, hoje o pessoal até tem isso aí um pouco aí nesses grupos de WhatsApp, do Advogados da Serra, outros mulheres advogadas, tal, mas eles não são organizados, né? Então, lá o pessoal coloca de tudo e tal, e às vezes acabam até não tendo muita utilidade nesse sentido da discussão mais necessária. Então, a ideia da advocacia solidária é que a OAB organize isso, faça a forma, aí a gente vai ter que estudar, fazer espécie de uma plataforma, tipo fóruns, né? Assim, existem mecanismos aí que tu faz, assim, que tu entra faz de um fórum onde tu joga ali só aquelas questões bem pontuais, né? Que tem um controle, que não saia daquilo, que não se fique postando
sei lá, sobre política ou coisas aleatórias, né, que tirando o foco, onde o colega ele vai ter lá um canal de comunicação. E através disso, fazendo a interação com todas, vamos dizer assim, é mais uma oportunidade para tu criar esse ambiente dos colegas se conhecerem e se ajudarem. Mas sabe que esse é um pedido. Eu conversando com alguns advogados, a gente vai se apresentando, sou candidato a conselheiro pela Chapa 12, né? E a maioria dos jovens advogados, esse é um pedido constante deles. Gostaríamos que a OAB criasse um apoio para nós, né? Para troca de informações. Esse é um pedido constante da jovem advocacia. Eu diria assim, não é nem só da jovem advocacia, porque tu te depara com situações, porque justamente, que nem a Mônica falaste antes também, hoje tu ampliou muito o número de áreas, né? Então tem áreas que mesmo que a gente tenha já bastante tempo, mas que tu não tem noção nenhuma, sabe? Até porque o direito é uma ciência em constante transformação. Isso, exatamente. E também dentro dessas propostas aí também a gente tem a que seria de um birô de gestão para pequenos escritórios, também dentro desse fortalecimento, que é tu criar uma forma de mentoria para os escritórios, que tu passe e leve os modelos para os colegas, né? Então, tanto a questão de forma de gestão contábil para escritório, tu fazer eventos de como trabalha melhor a tributação, né? Porque teve uma série de modificações legislativas aí no estatuto que até facilitaram bastante, que hoje a carga tributária do advogado ela ficou muito menor do que era, né? Com base nisso, só que muitos colegas nem sabem disso, né? Não sabem, têm um desconhecimento, tal, então não sabem como fazer a sua declaração de imposto de renda, não sabem, às vezes, aqueles que são do cível, do crime, às vezes não sabe como é que faz para assinar carteira, o que precisa de um colaborador, de um funcionário. Eu me lembro ali quando a gente participava da ordem, por exemplo, uma dúvida que muitos têm é como contratar um outro colega, se tu faz CLT, se tu faz ele como parceria, e fica sempre aquela dúvida de quais são as responsabilidades ou não, né? E essas são coisas que a OAB tem que esclarecer, né? Ela tem que estar ao lado da advocacia, ela tem que efetivamente ajudar a advocacia. Ela é um órgão de classe para ajudar a advocacia, né? Esse eu acho que é assim, uma função principal, né, que ela tem. Com certeza. Até como o Ângelo falou, a gente tem muita dificuldade no sair da universidade, porque a gente sai da teoria e vai para a prática, né? Então, uma coisa que a gente não está preparado quando a gente está na universidade nos primeiros anos, mesmo o advogado que ele é autônomo, um escritório ele é uma empresa. Né? Ele é uma empresa. Então, a gente tem toda a questão de tributação, de contratação, mesmo que seja de um advogado ali, uma parceria, a questão da abertura das sociedades unipessoais do advogado, questão de gestão do escritório, marketing digital hoje, né? Que não tem hoje como você fazer propaganda sem o marketing digital, né? Então, qualquer pessoa que vai procurar um serviço de um advogado, vai procurar no Google, vai procurar no Instagram, e se você não tiver uma conta ali, se você não tiver um perfil, se você não tiver um site, o cliente não te acha, né? Então, como é importante também a gente prestar esse auxílio para os colegas, para a gente conseguir, eu acredito também que seja uma forma de a gente levar um pouco de equidade também para a profissão, não é? Para a gente deixar todos saírem do mesmo lugar, né? Porque, às vezes, a gente tem os colegas que estão há mais tempo, então eles já têm toda uma equipe, ele já sabe tudo que faz, um marketing gigantesco. Então, como é importante para a gente ter acesso a essa informação também, né? Perfeito. Até eu me lembro nessa questão do marketing, porque teve o provimento, o 205/2021, se não me engano, ali que trata regulamentou a publicidade, e ele foi feito em substituição ao provimento que tinha anterior ali, que era de 94, e acabou sendo essa modificação bem na minha gestão, um provimento federal, né? Mas foi feita uma audiência pública, o Conselho Federal, ele pediu que as subseções fizessem a discussão sobre a proposta que tinha desse novo provimento, e na época a gente fez uma audiência pública na subseção,
até foi uma das poucas as subseções que fizeram audiência pública, né, chamando os colegas da advocacia para debater o que se queria, levar propostas, então, para o novo provimento. E para nossa surpresa, quando a gente fez essa audiência pública, veio muito mais profissionais de publicidade, de Instagram, de coisa assim, do que próprios colegas da advocacia, porque eles queriam entender como é que funcionava a publicidade da advocacia, com os regramentos, para poder vender esse serviço para os escritórios. E até porque isso passa até por uma certa ilusão que muitos colegas têm, de que acha que tu simplesmente postar coisas, tu está fazendo publicidade. Né? Eu tinha uma sobrinha minha aí que ela trabalhou numa agência de publicidade e uma grande empresa ali, ela tinha feito uma publicidadezinha ali de 1 minuto, coisa assim ali, que era para rede social, não era para TV e coisa assim, e os caras foram gravar no Chile, fizeram uma produção, gastaram milhões para fazer uma coisinha assim pequena, né? Então eu sempre dizia até naquelas reuniões lá que assim, tu simplesmente liberar tudo é bem complicado, porque daí tu vai ter aqueles escritórios que vão investir milhões em publicidade, contratar profissionais, e aquele outro que acha que fazendo uma postagem ele está tendo o mesmo alcance, não é uma verdade. O próprio impulsionamento, né? Ali pago, né? Então, isso aí não tem como nivelar. Não tem. Tem uma ciência por trás, né? Até a hora que tu posta, tudo, quantidades e tal, né? Então, isso daí estaria dentro desse birô que a gente pretende criar de fazer eventos, trazer profissionais que trate disso. Até na gestão, quando nós fomos me lembro que na pandemia a gente até chegou a fazer alguns, né? Mas é uma coisa que ela tem que ser permanente, né? Tem que fazer, tu tem que estar sempre fazendo, porque está sempre mudando também. Sempre mudando. O algoritmo, né? Ele está sempre alterando aquilo que ele capta como principal. Então, trazer essas pessoas de fora e incluir isso como algo para a advocacia é interessante. Eu confesso para vocês que eu não uso redes sociais para o trabalho, embora da jovem advocacia, eu sou do boca a boca e do papel impresso. Mas é importante também. Mas, claro, dependendo do nicho de atuação, também isso acaba atraindo uma necessidade maior de tu estar inserido nas redes sociais. Porque tem público enorme que caixinhas de perguntas, né, trazer informação pro público ali que tu quer atingir, e tem um nicho de pessoas que nessas postagens, eles querem entender o problema deles e daqui a pouco fazer a contratação do profissional por ali. Então, é muito importante para quem usa essas redes sociais como um meio da advocacia, ter conhecimento do que pode, do que não pode e o que movimenta essa rede social. Por isso a importância da OAB dar essa assessoria para o jovem advogado, porque existe o marketing jurídico. Isso. Tem uma diferença muito grande, né? O marketing que é feito por uma empresa não pode ser o mesmo marketing usado para um advogado. Com certeza. Então, a OAB tem uma importância tremenda. Porque, uma coisa é tu demonstrar o profissional, as qualificações, tu fazer conteúdos jurídicos, né? Outra coisa bem diferente seria a captação, né? Ele não pode ter um fim mercantilista, né? Isso que o provimento ele tenta regulamentar ali, é para que não tenha o fim mercantilista. Tu não pode fazer uma venda varejo, né, de serviços jurídicos, porque isso faz um sentido, né? Muitos colegas, inclusive, não entendem, mas o advogado, a advogada serve para resolver conflitos, não para criar conflitos, né? Isso que é dentro da atribuição da função social da advocacia. E é importante porque, bem ou mal, às vezes tu atinge um público, e hoje com o processo digital, que talvez tu não conseguiria atingir fisicamente, né? Então, tu consegue trazer uma atuação maior para o advogado, né? Daqui a pouco em outros estados, em outras regiões ali que fisicamente não conseguiria, mas dentro da limitação de que, você pode até aqui para ser justo e igualitário para todo mundo. Perfeito. Até nessa questão de igualdade, outra das nossas propostas que a gente tem é a campanha permanente de valorização da advocacia.
Tá? Essa campanha lá em 2021, acho que foi, acho que não me lembro agora se foi no último ou penúltimo ano da nossa gestão, nós fizemos a primeira campanha de valorização da advocacia da subseção de Caxias do Sul. Essa campanha, quando nós pensamos, ela era uma campanha assim, voltado para fora, ela não era para falar internamente para a advocacia, era mostrar para a sociedade a importância de consultar um advogado, sem dizer consulte A, B ou C, né? Não era direcionada para consulte o doutor Ângelo, a doutora Mônica, não, era consulte a importância de consultar um advogado, a importância, o porquê da cobrança dos honorários, por que o advogado precisa cobrar os honorários, né? Qual a função do advogado dentro da sociedade, uma sociedade civilizada. Tá? E essa campanha nós entendemos e queremos agora como proposta que ela tem que ser uma campanha permanente. Nós entendemos que a UAB ela tem que direcionar recursos, que daí ela vai estar ajudando assim, a todos nós da advocacia individualmente, e ela vai estar ajudando também a sociedade a entender a importância da nossa profissão e como ela é necessária, né, para a paz social. Portanto, a gente pretende fazer essa campanha, né? O que vocês acham? Nossa, necessário demais. Para o próprio advogado também. Porque, às vezes, o próprio advogado não consegue entender a sua valorização dentro da sua atuação. Então, às vezes, é aquele advogado que, sim, ele acaba se colocando numa situação de inferioridade, né, em relação ao problema que o cliente traz, como se ele estivesse fazendo um favor ao cliente em resolver o problema. Então, eu percebo que às vezes é muito isso. Eu tenho que agradecer o cliente que está me procurando para resolver o problema dele. E não é assim que funciona, não né? É assim. O advogado, sim, muito obrigado por você ter me escolhido para resolver o seu problema, mas se você me escolheu, é por um propósito, é por um motivo, né? Então, trazer para o advogado, sim, você é importante nisso, né? Se a pessoa te escolheu, você que é a pessoa importante dessa situação para resolver esse problema. Então, é uma campanha, sim, necessária, que tem que ser de forma permanente e acho que bem marcante para a sociedade compreender a importância dos honorários, né? Para o próprio judiciário no longo prazo entender a importância dos honorários também, porque a gente tem sérios problemas, às vezes, nas execuções de contrato de honorários, como o recolhimento de custas, né? Então, ou eventualmente uma penhora que é realizada na conta do executado, que é liberada pelo judiciário, sem compreender que aqueles honorários são verbas alimentares. Honorários sucumbenciais de 1%. Então, isso é extremamente importante, essa questão da valorização, e eu diria até na questão dos advogados dativos, que atuam como dativos, que hoje a gente tem uma tabela de pagamento de dativos que é absurda. Absurdo. É absurda. Absurdo. Perfeito. Até nessa questão, então, também dos problemas que a gente tem hoje na justiça em geral, né? Também falar desse valor da tabela dos honorários dos dativos. E uma outra que nem está aqui na nossa proposta, mas eu penso que a gente tem que iniciar uma discussão e uma reivindicação, claro, mobilizando levando isso por todos os canais internos da seccional para conseguir fazer, porque é uma questão que até é do Estado, que seria também a remuneração dos peritos, né, no caso de gratuidade da justiça. Tu fica pulando os processos, vai para um perito, ele recusa a nomeação porque o valor que o tribunal paga é muito baixo, aí vai para o outro, e o outro não aceita também porque é muito baixo, vai para outro. Eu tive um caso que ficou 2 anos, assim, pulando de perito em perito, e ninguém, só que porque quando um recusa, porque vai a intimação, daí ele tem o prazo lá para manifestar, daí ele vai manifestar, daí quando manifesta, abre prazo para a parte dizer lá, assim, daí tu pede a nomeação do seguinte, assim vai, né? E daí, então, isso está prejudicando toda a sociedade. Eu tive um caso que foram nomeados 13 peritos durante o período de 3 anos. Pois é, isso aí é recorrente, tu fala com todo mundo, todo mundo está acontecendo isso, né? Tá? Então, nós temos dentro das nossas bandeiras
seriam retomar algumas lutas que foram feitas, por exemplo, do 2º Juizado Especial Cível, a 2ª Vara Judicial de Flores da Cunha, que nós tínhamos feito na época, inclusive audiência pública lá em Flores da Cunha, levamos isso para a Corregedoria do Tribunal, que também recepcionou muito bem essa ideia, e depois tinha que fazer um trabalho, que daí ele era um trabalho político, de levar isso para a Assembleia Legislativa, que é quem acaba aprovando a criação de novas varas. E aí também a própria questão aí dessa intermediação do CAP, dada contra os servidores que trabalham lá e fazem um excelente trabalho, mas criou uma espécie de telefone sem fio, né, de levar as coisas e tal, e até, da minha visão, inclusive desnecessária. Né? Mas, de qualquer forma, então são bandeiras assim, que a gente tem que retomar. E aí isso só consegue fazendo as discussões internas, trazendo a advocacia para essas discussões, que é a partir das próprias comissões, tirar essas bandeiras e levar adiante. Tu tem que fazer... Eu até sempre dizia, e digo ainda, né, assim, ó, bom, se a subseção vai conseguir ou não essas questões, não tem importância, sabe? O que tem importância é nós ter posição, a gente demonstrar que a gente está reivindicando aquelas coisas que são necessárias para a advocacia, que são necessárias para a sociedade. Tá? Tu conseguir o resultado final, ele tem que vir como consequência disso. Agora, tu tem que ter postura. E a postura da OAB, ela tem que estar a favor da advocacia. É o meio que os advogados têm para reivindicar os seus direitos. A OAB tem que mostrar esse trabalho, né? Direito do advogado e do próprio cliente, né? Porque também, às vezes, na verdade, o advogado nem se dá conta de que questões do processo dele, ele não consegue resolver por uma violação do exercício da profissão dele, que ele desconhece, e não consegue trazer uma resolução ali para o caso do cliente dele. Entramos na questão das nossas prerrogativas, com né? Com certeza. É importantíssimo a gente ensinar o advogado que ele tem prerrogativas, ele tem direitos que devem ser cumpridos, né? E isso eu percebo nos últimos anos foi esquecido, sim. Foi deixado de lado, a gente não teve o respaldo que a advocacia precisava, né, em razão das prerrogativas, da preservação e da conscientização das prerrogativas do advogado, e em questões extremamente simples, onde tu viu uma ordem não querendo falar pela advocacia. E não é isso que a gente precisa ter. Sim, com certeza. E até falando nesse abandono que nós tivemos, especialmente, eu acho que o jovem advogado, porque no sentido que hoje a gente nem sabe. A gente, por exemplo, que não atua no criminal, que às vezes, né, tem um pouco... fica numa zona mais de conforto da questão das prerrogativas, né? A gente não sabe, afinal, o que eu sofri foi uma violação de uma prerrogativa minha ou não? Então, assim, muitas vezes a gente não sabe. Eu sofri ou não sofri uma violação da minha prerrogativa? Então, eu acredito que até nesse sentido de educar o profissional, o que pode, o que não pode no exercício da nossa profissão, o que é uma violação de prerrogativa, o que eu faço depois disso, qual que é o procedimento. Então, eu acredito que o abandono que nós sofremos nesses últimos 3 anos, ele é inclusive nesse sentido, que é o mínimo, né? A informação, que é o mínimo que a gente precisa, né? E eu acho que até, puxando o gancho, essa é uma das razões que me faz querer apoiar o Rudimar e a Chapa 12, né? Eu acredito que eu falo pelos colegas quando eu falo como a gente, enquanto jovem advogado, se sente abraçado, acolhido e pertencente a um grupo completamente amplo e plurimo, né? Então, assim, é muito reconfortante para nós, tanto como profissionais, como pessoas, né? A gente se sentir pertencente a um lugar. O MC dele tem uma frase maravilhosa que ele diz: se a vitória não for coletiva, quem ganha é o sistema. Então, eu acho que isso resume muito a Chapa 12, né? Por todos e todas nós. Então, é uma vitória de todos os advogados que a gente quer. A gente quer a defesa dos direitos de todos nós. Então, eu acredito que se a gente puder resumir a Chapa 12 numa frase, seria isso, né? É advocacia para
todos, e inclusive para a população, né? Não só para os advogados. Essa profissão tão linda e tão importante que a gente tem hoje, eu acredito que a Chapa 12 ela representa a retomada do protagonismo nessas questões também. Perfeito, Mônica. Até quero fazer um parênteses dentro do que tu fala, de experiência mesmo dentro da ordem, que é muito, quando a gente fala das prerrogativas, sempre vem à cabeça, assim, no geral, que as prerrogativas são uma questão dos advogados criminalistas, tá? Porque acontece, vamos dizer, aqueles casos que dá mais repercussão, né? Então, é dentro do direito criminal. Mas, bem ao contrário, quando nós tínhamos a nossa Comissão de Defesa das Prerrogativas, o que se via, o desrespeito das prerrogativas era muito mais no cível e no administrativo, inclusive, né, nos processos administrativos, do que no crime. E o que vai, aquelas questões, eu mesmo, assim, não só quando eu estava na presidência, mas nos outros cargos que exerci também de conselheiro e nas outras comissões que participava, né? Então, muitas vezes, assim, eu já cheguei, Mônica, e em audiência com um colega lá na Justiça do Trabalho, porque o colega pediu apoio da OAB por causa que foi pressionado lá por um determinado juiz lá e estava com medo do que poderia acontecer. Então, veio lá pedir o apoio da ordem para ir lá para ter aquela segurança na audiência, porque se ele vai sem segurança, ele ia prejudicar o próprio cliente. Então, eu fiz, mas não vou dizer que só eu, teve outros colegas também fizeram em outras oportunidades, outras coisas também, né? Mas, por exemplo, assim, só ir lá e entrar na sala do Justiça do Trabalho, sentar lá no banco, ficar assistindo a audiência para dar aquela segurança para o colega. Parece uma bobagem, sabe? Uma bobagem. Não, mas extremamente importante. Mas sim. extremamente importante. Daí depois o agradecimento que aquele colega teve, assim, uma coisa impagável. E até porque, sabe? às vezes, essa violação de prerrogativas, a gente tem as audiências gravadas hoje de uma forma mais regular, mas uma vez não se tinha, e ainda assim, hoje às vezes ainda tem problema na gravação da audiência, e não coíbe também fazer muitas situações. A prova dessa violação de prerrogativa, às vezes, é extremamente difícil. Sim. Né? Sim. Então, às vezes, acaba tendo esse problema no crime, até a gravação de audiências pelos próprios advogados é algo que tem se tornado corriqueiro, né? Sim. E que no início da gravação, às vezes, o próprio juiz já diz que não é permitida a gravação do ato pelo advogado. Né? Pois então, E aí até muitos dos colegas acabam não sabendo, inclusive, sobre a alteração que teve na lei, aquela do abuso de autoridade, né? E como tu fazer funcionar esse mecanismo, né, que ele traz, né, são funções que a OAB também, ela tem que fazer esse esclarecimento. Então, a Comissão de Defesa da Prerrogativa, ela tem que ela tem que demonstrar que ela está efetivamente sendo o apoio da advocacia. Né? Tu tem que criar, e aí dentro das nossas propostas é a ampliação dessa comissão, de uma forma que o plantão 24 horas efetivamente funcione, que tenha o alcance nas cidades que pertencem à nossa subseção, né? São Marcos, Flores da Cunha, Antônio Prado, que aí às vezes tu tem uma dificuldade de fazer esse atendimento pela distância, então tu tem que formar, tu tem que ter delegados lá tal que façam essa atuação. Eu me lembro uma vez que teve um episódio em Antônio Prado que uma colega acabou sendo presa lá porque ela foi acompanhar o pai dela lá num acidente de trânsito e tal, e daí fez uma bobagem, que é misturar a questão sentimental de advogar para um familiar, né? E aí acabou se desentendendo lá com um escrivão de polícia, e deu uma desinteligência lá tal, e acabou presa, né? Tá? E aí, só que daí é aquela coisa assim, ó, para tu te deslocar daqui até lá é 1 hora, né? Isso se não pegar trânsito, né? Sim. Tá? E ela tava lá, daí quando foi dado o atendimento ali e tal, ela já, quando o colega conseguiu chegar lá, ela já nem estava mais lá, né? Então, tu tem que criar um mecanismo que o colega ele tenha a segurança que a OAB sempre vai estar do seu lado.
Acho que isso é fundamental para tu poder prestar um melhor serviço, e quem acaba ganhando com isso é a sociedade. É verdade. Verdade. Então, também, assim, dentro dessas... E agora, tudo isso também, assim, para a gente conseguir, uma outra proposta que a gente tem é de fazer o AB vai o colega, que é nós encontrarmos o colega, é nós sair dentro da sede da OAB e ir nos escritórios, né? Tá? Então, isso nós tinha... quando eu era também ali na outra gestão, a gente tinha um projeto lá que era Fale com o Presidente, que daí a gente reunia nas salas do Fórum da Justiça do Trabalho, Justiça Federal, marcava uma determinada data onde eu ia lá com a diretoria, e aí a gente recebia os colegas lá. Depois aquele projeto ele foi prejudicado ali pela pandemia, e depois da pandemia daí ele ficou meio sem sentido, porque daí os colegas não vão mais no fórum, né? Então tu vai lá e tu não vai encontrar os colegas. Então hoje a nossa proposta é de a gente sair da UAB, marcar, eu vou ligar lá para Maria Gabriela, quando é que tu pode receber a UAB? Legal. Daí tu vai dizer, tal dia, tal horário, tá? Então nós vamos lá tomar um café, comer um tal, bolo. e conversar. Às vezes só para conversar, só para desabafar, tal. Mas enfim, nós queremos estar junto com os colegas. Bom, nós estamos agora nesse final do nosso 12 Pod, tá? Temos poucos minutos e eu gostaria então que fizessem suas considerações finais. Por favor, agora vamos começar por aqui. Primeiras mulheres. Bom, acho que primeiramente agradecer mais uma vez, né, estar participando desse grupo tão bacana. Falar que a gente realmente acredita, né, em todas as propostas, em tudo que foi colocado, em cada pessoa que está aqui na nossa nominata, e convidar os colegas para dia 22 de novembro agora, participarem das eleições e votarem em Chapa 12 para termos o Rudimar como nosso presidente mais uma vez. Porque é o que merecemos. Com certeza. Na verdade, é sempre uma honra, né? E voltar para a ordem. Eu confesso para vocês que eu compareci na nova sede agora, quando a gente foi inscrever a chapa, porque desde a inauguração eu nunca tinha colocado os pés lá dentro, não me sentia confortável para isso, e não é isso que a advocacia tem que sentir. E eu lembro, eu jovem, quando ia ali no centro, na Pinheiro, o quanto as portas daquela ordem estavam abertas para gente, e que eu tenho certeza que reabrirão ainda mais. Então, não tem como ser diferente, não tem como não ser a Chapa 12, para a advocacia se sentir com as portas abertas para sua casa, sentir que a OAB é um lugar de conforto e acolhimento para o advogado. Não tem como não ser Chapa 12, não tem como não ser o Rudimar. Bem, primeiramente agradecer também pela oportunidade de estar com os colegas aqui, de poder estar participando da Chapa 12, desde o momento que eu fui convidado pelo Dr. Rudimar, pela doutora Ciane, né, senti uma transparência e um acolhimento enorme dentro dessa chapa, né, e agradecer novamente ao Dr. Rudimar, porque foi a pessoa que me proporcionou conhecer a OAB. E eu estou na Chapa 12 porque eu acredito que a OAB ela possa voltar a ser uma rede de apoio para os advogados. Que seja um espaço que escute, que ouça e que lute pelas demandas dos advogados. E agora vamos puxar um pouquinho de brasa para nós, né? Que dê um apoio que realmente a jovem advocacia merece. Então, convoco os colegas, né, para que dia 22 votem Chapa 12 em defesa da advocacia. Perfeito. Essa construção, na verdade, é coletiva, né? As pessoas falam no meu nome, isso aí, mas, na verdade, eu acho que o grande diferencial da nossa gestão foi justamente de dar oportunidade aí para todos os colegas desenvolverem, né, os seus projetos. Então, dia 22, aqui no Pod 12... Aliás, desculpa, no 12 Pod, né? 12 Pod 12 também, né? Dia 22. Isso, é justamente isso que eu ia dizer. 12 Pod, porque Pod 12. Dia 22, tá? Muito obrigados a todos. Obrigada. Obrigado.